Vamos lá. Capítulo 9. Pássaro Negro. Na vila, se for confirmado que alguém saiu e retornou, o mesmo deverá receber a devida punição. Regra apócrifa do livro da vila. Tinha aprendido a conviver com a dor de pessoas próximas, com a dor de perder pessoas próximas. A pior delas, pois era o tipo de perda que nos torna incapazes de ver a pessoa amada uma última vez. A morte não era apenas a passagem do mundo material para o espiritual, mas também o ensinamento para quem fica, uma porta de transição entre espíritos e as almas que permanecem aqui. Quando se perdia alguém próximo, era difícil manter a paz e seguir em frente. Ver Violet naquele estado fez me lembrar que eu também estava sozinho no mundo. Perdi meus pais e até hoje não encontrei o caminho certo para a estrada principal. Não pude ir até ela e dizer que tudo ficaria bem, porque sabia que, nos próximos dias, meses, talvez anos, ela não entenderia que a perda é intrínseca da vida de qualquer ser humano. Deixava que o luto fizesse o que faz a todo homem e mulher. Uma última despedida, um adeus às memórias e à existência de alguém que um dia tanto amou. Era visível a destruição que aqueles dias haviam causado nela. Não dormia, não comia, não parava de gritar e chorar pelo marido desaparecido. A cada hora que passava, a agonia consumia. Não encontrar o corpo de Ichabod criava em sua mente dois caminhos traiçoeiros. O que seria pior? Passar a vida procurando pelos seus restos mortais até que a mente enfraquecesse e perecesse, vendo a esperança se esvair? Ou encarar o corpo sem vida e sem alma do seu eterno companheiro? A esperança podia ser uma forte aliada para não desistirmos, mas também devorava aos poucos energia, até que não restasse mais forças para lutar. Alguns moradores ajudavam nas buscas dentro da vila, mas era impossível que ele estivesse por ali. A vila era pequena e todos conheciam cada canto dela. Procurávamos havia quase 3 dias e muitas pessoas já haviam desistido de ajudar. No fim, restávamos apenas Johnny, Ashley, Gale e eu, revistando os mesmos lugares do dia anterior, sem qualquer sinal ou pista que apontasse para o paradeiro dele. A explicação que todos davam era de que Ichabod havia saído da vila, sido levado pela escuridão e jamais retornaria. Mesmo que fosse cruel dizer aquilo a uma jovem cheia de vida, aceitar o fato parecia menos doloroso naquele momento. Mas eu não teria essa coragem. Não faz sentido, Violet repetia para si mesma a cada retorno para casa sem respostas. Continuaremos amanhã, Violet. Tentei fazê-la se desligar por um breve instante. Precisa descansar e comer um pouco. Se continuar assim, não terá forças para andar. Ela sentou-se na cadeira e começou a chorar, inconsolável. Irei achá-lo, afirmou com convicção entre soluços. Não vou parar de procurar, nem mesmo à noite. Mas precisa se alimentar e estar forte. Toquei seu ombro. Se não, não conseguirei ir, porque estarei preocupado com você. Ela nada disse. Podemos fazer assim? Insisti. Não posso deixá-lo lá fora, Henry. Não entendo por que não está aqui. Violet soluçava, as lágrimas escorrendo pelo rosto e seu choro aumentando. Está quase escurecendo. Será perigoso. Descanse e amanhã continuaremos. Sabia que ela não descansaria. Afinal, para ela, deixar de ir à procura do marido poderia ser o mesmo que abandoná-lo. Amanhã continuaremos, disse, fechando a porta e saindo sem dizer mais nada. Não podia ficar ali parado, vendo todo aquele sofrimento. Decidi continuar a busca naquela noite, pelos arredores da vila, onde não havia ninguém por perto. Talvez encontrássemos algo em lugares mais distantes. A situação me intrigava demais. Como alguém poderia sair de casa no meio da noite e nunca mais voltar? Se estivesse vivo, teria coragem de deixar Violet sozinha? Se estivesse morto, por que não encontramos alguma pista? A única certeza que tinha era que ele não conseguiria se esconder dentro da vila, mesmo que quisesse. Segui pela saída principal, que passava por cima da Ponte do Diabo. A morte reinava soberana. Nas casas, as luzes estavam apagadas e um silêncio absoluto dominava. Chegando perto do local, senti uma inquietação dentro de mim, como se meu corpo pressentisse algo ruim. Antes de deixar a vila, resolvi olhar mais uma vez embaixo da ponte, um lugar onde já tinha procurado outras vezes, mas que agora parecia diferente. Descendo o morro para acessar a parte inferior da ponte, que tinha formato curvo, vi algo que jamais gostaria de ter visto. Mesmo na escuridão, pude perceber seu formato maligno. Fechei os olhos. Obrigada, meu bem. Pode colocar de cá. Obrigada, viu? Fechei os olhos, esperando que, ao abri-los, aquela horripilante criatura não estivesse ali diante de mim. Mas não consegui reabri-los. O medo me bloqueou.
Não tinha coragem de abrir os olhos, sabendo que quando fizesse, alguém estaria ali. Ao meu lado, observando, dentes arregalados, respiração pesada. O medo me bloqueou. Ué. Então aqui ele tá falando lá atrás, desde que o marido da Violet desapareceu. Eu não sei se vocês se lembram do começo das nossas lives, que o marido da Violet estava desaparecido e ela acabou que convidou ele para jantar na casa dela. Mas aqui parece que ela tá um pouco melhor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Não vi vocês chegando. Tudo bem? Agradecendo o nosso chazinho. Hoje a gente termina esse livro. Só mais 8 capítulos. Capítulo 8. De volta do luto. Na vila, devemos manter viva a lembrança em nossos familiares de que as máscaras são o único modo de sobrevivência. Regra apócrifa do livro da vila. A movimentação dentro da vila era intensa. Pessoas cochichando umas com as outras. Algumas andavam de um lado para o outro com a cabeça baixa, observando cada esquina como se procurassem alguma coisa. A repetição diária das regras tinha um tom cinzento e estranho, como se todos soubessem de um acontecimento ruim. E eu, como sempre, desinformado, encontrei Johnny, Ashley e Clarice, conversando sobre algo. Pareciam preocupados. Aproximei-me deles. O que está acontecendo aqui? Não soube? Ashley colocou a mão no rosto, como se estivesse desconfortável com a situação. E Cabold desapareceu. Esta noite. Estão dizendo que foi pego pela escuridão. Procuramos dentro da vila em busca de algum vestígio. Johnny parecia preocupado. E Violet? Como está? O que disse? Eu não era muito próximo, mas não conseguia pensar em um modo imprudente de ele ter sido levado. No mínimo, um fator externo havia ocorrido. Não conseguimos falar com ela. Parece que procura pelo marido desde que desapareceu. Alguns moradores comentam que tudo aconteceu nessa madrugada, informou Clarice. Então, não percamos tempo. Vamos ajudá-la a encontrá-lo. Virei-me e comecei a pensar enquanto caminhava à procura dele. Escutaram algum comentário que possa nos ajudar? Eu pensava em um modo diferente de realizar a busca. Era possível que tivesse de esperar até a noite para procurá-lo, de uma maneira mais completa. Dentro da vila, não iria encontrar muita coisa. Escutei Michael e Richard falando sobre terem escutado um barulho esta noite. Pode não ser muito útil, pode ter sido qualquer outra coisa, mas tiveram a impressão de ouvir um tipo de briga, respondeu Clarice. Comecemos perto da casa de Violet. Sei que já devem ter passado por lá, mas quero ver se não encontramos nada de diferente que possa nos ajudar. Tentava me lembrar de algo das poucas vezes que conversei e ouvi ele. O dia estava estranho na vila. Algumas pessoas acuadas não saíram de casa. Outras poucas estavam ajudando na busca. E os demais seguiam suas vidas e rotinas diárias. Eventos como esse faziam com que todos ficassem temerosos, assustados por não saberem a natureza do que os apreendia ali. Um único fato era certo. Tínhamos medo porque não sabíamos como combater o inimigo. Um adversário invisível e silencioso, imprevisível. Eu tinha a plena certeza de que, caso descobrisse como era a escuridão, poderia encontrar uma maneira de derrotá-la. Quando chegamos perto da casa de Violet, olhei os arredores do lugar. Procuremos tudo que possa ser diferente do normal, disse eu. Devemos lembrar que não sabemos nada do que o levou a desaparecer. Portanto, descobrir se houve realmente uma briga, se saiu por vontade própria, se há sinais de confronto, tudo isso ajuda. Até que você é bem esperto, Henry. Johnny possuía um tom zombeteiro. Sei que Violet deve estar angustiada, mas assim que a vermos, devemos ouvir o que aconteceu, disse eu. Acho que deve estar do outro lado da vila. Eu a vi mais cedo, correndo para lá antes de descobrir o que havia acontecido. Ashley mordeu o lábio. Podemos começar por aqui, e depois ir para lá ver se encontramos, sugeriu Clarice. Sim, façamos isso. Balancei a cabeça. Comecei a procurar marcas nas paredes de madeira da casa de Violet. Na porta de saída, nenhum sinal de que alguém tentara forçá-la para entrar ou sair. No chão de terra, também não havia indícios de que alguém passara por ali. Estava tudo muito normal. Dava a impressão de um sumiço programado, ou total colaboração com o que fizera sair. Continuamos procurando pelo resto do dia. Olhamos cada canto da vila, e nada foi encontrado. À noite, quando todos iam para suas casas, realizei buscas noturnas, o mais longe que consegui chegar, e mesmo assim, não achei algo relacionado ao desaparecimento dele. No terceiro dia, encontrei-me de novo com Violet, que ainda se encontrava desolada com a situação. Ela sabia tão pouco quanto eu do acontecido e gerava mais dúvidas do que respostas.
Quando voltamos para a casa dela, desabou em lágrimas. Era difícil aceitar que tinha perdido a única pessoa que amara de verdade em vida, seu eterno companheiro, sua alegria de viver. Ver aquela cena me deixava entristecido, mesmo sabendo que a cada dia procurava e nada encontrava, a esperança se esvaía de mim. Tinha de continuar tentando. O eterno mistério que circulava a vila nos corroía a cada dia. E a morte de algum morador trazia à cabeça a lembrança de que éramos apenas animais enjaulados, jogados dentro de uma selva hostil, com o maior dos predadores à solta, esperando o momento certo para o próximo ataque. Onde estava ele? Não podíamos aceitar que dessa vez o predador entrou na jaula para buscar sua presa. Isso causaria pavor em todos. O que aconteceu, Ichabod? Capítulo 7. Eu sou Mil. Na vila, não exagere nas bebidas fora de casa após o anoitecer, pois correrá o risco de perder a noção do tempo e sair após o horário permitido. Regra apócrifa do livro da vila. Conte outra história, Clarice. É interessante saber o que aconteceu no passado. Eu estava empolgado com tudo o que Clarice contou sobre a fundação da vila. Já anoiteceu, Henry, e se meu pai descobrir que contei o que ele me falou, terei sérios problemas. Clarice parecia preocupada. Não seja boba, Clarice. Sabe que jamais falaríamos sobre isso, ainda mais pro seu pai, que é um poço de simpatia. Johnny deu um tapa na perna dela e fez um sinal com a cabeça como se aquilo fosse óbvio. Dá pra contar mais uma, Clarice? Depois vamos embora. Minha avó também deve estar preocupada comigo. Ashley se ajeitou no chão da minha casa. Fazíamos um círculo onde conversávamos durante todo o dia. Certo, só mais uma. Clarice não estava muito satisfeita. Foram poucas as vezes que o Sr. Jenkins contou histórias sobre fatos que aconteceram nos tempos dele, e de seu pai na Vila das Máscaras. Era muito interessante saber como viviam. Para nós, era como se fossem lendas. Para mim, era ainda mais especial, porque resgatar o passado poderia ajudar no presente, e qualquer informação que nos fornecessem seria útil. Essa que vou contar, meu pai pediu para eu jamais falar para alguém, nem mesmo para o meu irmão. Ele deixou a história escapar um dia qualquer, em que havia ultrapassado os limites com o vinho que fabricamos. A colheita da uva naquela época havia sido a melhor de todas. Clarice demonstrava nervosismo. Melhorei? Obrigada, viu? Ninguém falará nada, Clarice. Fique tranquila. Johnny já estava impaciente. Está bem. Meu pai estava embriagado quando me contou isso. Segundo ele, no tempo em que fora jovem, era comum noitadas de bebedeira entre os amigos da vila. Junto com ele, sempre estava seu eterno companheiro, Nathan, que era seu amigo mais próximo. Estavam os dois mais uma noite no bar esperando outra dose. Que acha dessa, Nathan? Perguntou meu pai. Acho que vai descer igual ao anterior. Nathan começou a rir primeiro, mas logo foi seguido pelo meu pai. E os dois caíram na gargalhada. Jenkins, está quase na hora de voltarmos. Acho que essa deve ser a última. Hora de voltar? Por acaso somos crianças? Ficar mais um tempo aqui não fará sua esposa desaparecer. Meu pai tomou outra dose e batia com força o caneco no velho balcão. Mais uma, Anthony. Ergueu o copo. Minha esposa está grávida. Não gosto de deixá-la sozinha em casa à noite. Além disso, temos que ser exemplos para os moradores. Somos responsáveis por essas famílias. Nathan afastou o copo de bebida. Como sempre, você e esse seu moralismo. Vivemos em uma vila onde somos obrigados a usar máscaras. Não podemos fazer nada nessa merda. O mínimo que conseguimos foi produzir bebida para aliviar a angústia. Meu pai escorou a cabeça no balcão, quase caindo. Obrigado por fazer essas bebidas, Anthony. Você é demais. Talvez outro dia possamos ficar. Mas não me surpreenderia se Janice tivesse o bebê hoje. Ela está muito próxima de dar à luz. Nathan se levantou do banco e ergueu meu pai, colocando o braço dele em volta de seu pescoço. Obrigado, Anthony. Saíram do bar. Lá fora, a noite estava escura. Mais do que normal. Toda a vizinhança estava em silêncio. Não se escutava nenhuma voz além do sopro do vento. Por que você sempre tem que ser o cara certinho e amigo de todos? Por que todos preferem você? Disse meu pai. Do que está falando, Jenkins? Sabia que não era boa ideia ter bebido tudo aquilo. Estou dizendo que você sempre faz o que as pessoas admiram. E eu sou o cara chato que obriga todos a seguir as regras. Estou cansado disso. Não aguento mais ser comparado a você em tudo que fazemos. Quero poder comandar sozinho. Meu pai se soltou e empurrou Nathan. Ninguém está no comando. Apenas fazemos o melhor para que ninguém tenha problemas. Já se passaram vários anos desde que a escuridão apareceu. Vivemos uma época de paz. Não há por que comandarmos.
Nathan estava confuso. E devemos relaxar só porque você nunca viu escuridão? Na hora que ela aparecer, será seu fim. As pessoas estão perdendo medo e isso não é bom. Dessa forma, tudo que meu pai criou não servirá de nada se todos resolverem sair por aí sem as máscaras, andando na floresta, fora daqui, e achando que a noite é tão linda quanto parece. Meu pai sentia-se furioso e ofegante. Calma, Jenkins, estamos bem. Em breve criarei meu filho nessa vila, assim como você criará os seus. E serão tempos bons, como os que vivemos. As pessoas perderam o medo. Elas perderam o medo. Queria que a escuridão pegasse alguém para que vissem que não estamos vivendo um sonho bonito. Jenkins começou a andar de um lado para o outro. Não diga isso. A escuridão não tem que pegar ninguém para lembrarmos os perigos do mundo. Mas você também não precisa ser tão religioso com esse assunto. Vamos embora. A escuridão te pegará, Nathan. E então veremos se o cara legal poderá salvar todo mundo. Por que tá falando desse jeito, Jenkins? Não sabia que tinha tanto ódio de mim. Amanhã falamos sobre isso. Vamos para casa, vem, eu te ajudo. Nathan se aproximou do meu pai para ajudá-lo. Solte-me, não preciso da sua ajuda. Sei ir embora sozinho. Quero que guarde minhas palavras. A escuridão irá te pegar, e todos voltarão a ter medo. Um grito de dor rasgou o silêncio da noite. Genice, o bebê deve estar vindo. Nathan, sem pensar, correu em direção à sua casa, deixando meu pai para trás. Espero que aproveite o nascimento do seu filho, pois será a última coisa que verá em vida antes da escuridão te pegar. Meu pai voltava para casa. Credo, Clarice, por que seu pai falaria essas coisas? Ashley estava horrorizada. Ele diz muita bobagem quando está bêbado. Não dá para levá-lo a sério, respondeu Clarice. Quem era esse Nathan que sempre estava com seu pai? Também não sei. Ele nunca disse nada sobre ele, só o que acontece nas histórias que me conta. Agora temos que ir, está tarde. Claro, obrigada pelo dia, pessoal, foi divertido. Enquanto saíam, comecei a pensar sobre o que o Sr. Jenkins dissera. As pessoas perderam o medo e a escuridão irá te pegar. Capítulo 6. Casca de Nós. Na vila, é estritamente proibido falar sobre o que aconteceu nos tempos passados. Regra apócrifa do livro da vila. Acham que os antigos moradores da vila fizeram as mesmas perguntas que nós fazemos? Quer dizer, não devemos ser os primeiros a ter vontade de poder andar sem máscara, sair do vilarejo ou jantar olhando a face da outra pessoa? Olhava para Ashley, John e Clarice. Acredito que não, disse Ashley. Em minha opinião, somos os mais espertos que já viveram nessa vila. Se alguém um dia conseguir responder essas perguntas, seremos nós. Johnny deu uma gargalhada e em seguida acertou um tapa no colchão. Quando você diz espertos, não se inclui nesse grupo, né, Johnny? Ironizou Clarice. Somos complementares um do outro, linda. O que seria de você sem mim? Johnny pegou na mão de Clarice. Você é um bobo mesmo, Clarice deu risada. E seu pai, Clarice, já falou sobre isso? Afinal de contas, ele é o atual guardião da vila. Deve conhecer muitos segredos do passado. Eu estava muito curioso. Ele é reservado. Acredito que seja amargurado com alguma coisa que aconteceu. É perceptível nas poucas histórias que ele me contou que não fora desse jeito sempre. Seu único objetivo em vida é garantir que as regras da Vila das Máscaras sejam cumpridas e esperar o momento de passar o título para a próxima geração. Ele é muito rabugento, isso sim, resmungou Johnny. Ainda está falando do meu pai, Johnny. Clarice pareceu não gostar. Desculpe. E o próximo guardião será seu irmão? Questionou Ashley. Meu pai disse que ainda não escolheu. Meu irmão é muito imaturo e isso gera muita insegurança nele. E se for você? Contará para mim o que descobrir? Johnny mostrou um olhar malicioso. Não sei como isso funciona. Na verdade, nem penso muito sobre esse assunto. Prefiro esperar que aconteça para depois decidir o que fazer. Mas não pretendo esconder nada. Nada de vocês, nem dos moradores da vila. Acho que todos têm o direito de saber. Clarice abaixou a cabeça, triste. Tenho certeza de que será a melhor guardiã que essa vila já teve. Johnny estava animado. Também acho, dissemos Ashley e eu ao mesmo tempo. Obrigado. Só tenho medo de um dia me tornar igual meu pai. Isso é impossível, você é muito mais bonita que ele. Johnny colocou a mão na coxa dela e deu uma breve risada e balançou a cabeça envergonhada. A responsabilidade de carregar esse fardo e cuidar da vida das famílias que aqui moram não deve ser uma tarefa fácil. Posso também não concordar com os métodos e a maneira como seu pai faz as coisas, mas talvez ser o guardião foi o que deixou desse jeito. Eu disse, pensando sobre os antigos guardiões. Meu pai me contou uma vez que, no passado, ele tinha ajuda para cuidar da vila. Segundo ele, isso era bom porque partilhava responsabilidade. Mas era ruim e não funcionava porque, uma hora ou outra, as opiniões se divergem e o povoado sempre procura eleger um rei,
O que criava intriga e rachaduras no relacionamento? Controle absoluto e único era o modo ideal de garantir a segurança de todos. Ele é louco de pensar desse jeito. Não se cria responsabilidade através do medo. Johnny se levantou e espreguiçou antes de voltar a se sentar. Será que quem o ajudava era esse tal de Nathan que aparece tanto nas histórias que ele conta? Perguntei. É possível, eles eram muito próximos, e ambos pareciam saber muito mais do que os outros moradores. Será que seu pai contou para ele? Também não sei dizer, mas o fato é que parecia mais feliz quando estavam juntos. O que aconteceu com Nathan? Nunca ouvi falar sobre ele na vila, nem mesmo minha avó, que conhece todo mundo. Ashley estava pensativa. Agora que você falou, é verdade. Hoje foi a primeira vez que ouvi alguém citar esse nome, eu disse. Meu pai nunca disse o que aconteceu com ele, assim como também não fala sobre minha mãe. Clarice tinha um tom melancólico. Esse era um dos grandes problemas que sentia na vila. Ninguém falava sobre o passado. Todos pareciam amargurados e temerosos. Era quase como se a verdade fosse tão horrível que o mais seguro a se fazer foi manter tudo enterrado, em um lugar onde não houvesse como cavar. O único modo de descobrir tudo era juntando as partes fragmentadas da história e criar sua própria versão dos fatos. O que Clarice disse levantou mais uma vez perguntas e lacunas, mas não deixava de ser importante para o desenrolar do mistério. 1. Nathan. 2. Quem foi você? 3. O que aconteceu para que desaparecesse dessa forma? Capítulo 5. O pecado e a sentença. Na vila, situações que não envolvam atos ilícitos contra as regras do livro da vila não devem ser reportadas. Regra apócrifa do livro da vila. Muitos dizem gostar da solidão, mas é simples falar sobre isso quando se está rodeado de pessoas. O que é difícil é presenciar a real ausência de alguém quando se chega no fundo do poço, e mesmo assim, manter a preferência por permanecer só. Às vezes, sinto que a solidão não é algo tão ruim, mas na maioria das vezes, tenho a sensação de que nada que faço faz sentido sem alguém para compartilhar. Parece que não sei viver sem alguém ou algo para dedicar os meus esforços, e desde que percebi isso, tenho tentado direcionar a minha vida para o objetivo da vila. Entender o que é a escuridão e como podemos superá-la. Com isso, poderei ajudar todos que aqui sofrem. Você não está sozinho, Henry. Estamos com você. Ashley se aproximou e me deu um abraço. Podemos não ser as melhores pessoas do mundo, mas nunca te deixaremos sozinho. Johnny também me abraçou. Sem contar que seu ideal de ajudar a vila é uma causa nobre e te apoiaremos. Clarice me envolveu também, tornando o abraço quádruplo. Poucas vezes em minha vida senti-me tão amado quanto naquele momento. Sabia que tinha amigos tão sinceros e fiéis. Me deu um fôlego de alegria e vontade de continuar. Obrigado, pessoal. Uma lágrima escorreu por baixo da máscara. Eu segurei o restante para que ninguém percebesse, pois sempre fui muito tímido por natureza, e chorar na frente de outras pessoas, mesmo que fossem meus amigos, me envergonhava. Depois que todos voltaram para os seus lugares na roda, Ashley disse: Gostaria de te perguntar uma coisa, Henry, mas se sentir incomodado ou desconfortável, não tem problema em não responder. O que seria? Seus pais. Não sabe nada sobre eles? Não sei de nada. E como viveu até hoje, quero dizer, você foi uma criança um dia. Deve ter tido alguém que o criou até que pudesse se virar sozinho. Sim, houve alguém, mas não sei quem foi ele. Senti-me entristecido ao lembrar dessa parte da minha vida. Como assim não se lembra? Perguntou Clarice. Desde que me entendo por gente, tenho essa dificuldade de recordar fatos. Talvez todas as vezes que tento acessar o meu passado ou minha infância, tudo que vejo é um eterno negro. Como se eu tivesse existido, mas o meu atual é um retrato evoluído de alguém que não viveu. Credo, Henry, e é lógico que você existiu. Caso contrário, não estaria aqui. Johnny parecia irritado. Mas tem uma coisa. Falei baixo, quase o suficiente para que ninguém escutasse. Que foi, Henry? Ashley se aproximou. Esperem. Levantei e fui até a gaveta do móvel, que ficava ao lado da cama, na qual guardava tudo o que considerava importante em minha vida. Abria e peguei um papel de carta antigo e amarelado. Estava amassado e gasto, como se tivesse sido lido várias vezes, em repetidas noites. Levei-o de volta à roda, onde estavam todos os meus amigos. Tem essa carta, algo deixado por alguém, e que me faz acreditar que foi responsável por cuidar de mim quando era pequeno. E também quem queria que eu nunca descobrisse nada sobre a minha infância, porque fez questão de colaborar para que não me lembrasse de nada daquela época. O que diz nela? Perguntaram todos quase ao mesmo tempo. Lerei para vocês, mas antes quero pedir uma coisa. Peço que não comentem nada a respeito. São questões muito sensíveis da minha alma.
O silêncio seria a melhor maneira de demonstrarem qualquer tipo de sentimento. Suplico de verdade, não falem sobre isso. Após a leitura, aquietem-se ou conversemos sobre qualquer outro assunto. Os três não proferiram uma única palavra e aguardaram a leitura. Prossegui. Abre aspas. Um dia, quando puder ler essa carta, estará sozinho em casa, perguntando-se a respeito de sua própria vida. Sem alguém para responder ou tirar essa frustração de dentro de você. Não posso acusá-los de ser minha sina, muito menos minha redenção. Mas é fato que me sinto melhor cuidando de você, criando-o mesmo que não esteja presente. Mas não sou o tipo de pessoa que você sentirá vontade de conhecer. Toda a angústia, a dor, a raiva, um dia você crescerá e aprenderá que um homem precisa fazer suas escolhas, sejam elas certas ou erradas. Como seres humanos, somos obrigados a acreditar em algo, seja escolhido ou imposto. E a crença é a energia que te move para frente, cego, rumo ao abismo ou paraíso. Em nosso caso, nunca saberemos se atrás desse véu obscuro e impenetrável há uma luz radiante e bela ou apenas a entrada para o inferno. Capítulo 4. Passageiro. Na vila, se a escuridão te pegar, apenas aceite seu destino. Regra apócrifa do livro da vila. Diga-me uma coisa, nunca viram o rosto de alguém? Johnny ergueu as mãos e balançou a cabeça como se a pergunta fosse absurda. Isso não é possível. Ashley se espantou. Esse é um assunto delicado. Ainda mais porque, para ver o rosto de uma pessoa dentro do permitido na vila, teríamos que ter casado ou presenciado a morte de alguém, afirmei, o que, em ambos os casos, não aconteceu. Clarice permanecia quieta. Vamos lá, pessoal. Clarice permanecia quieta. Tá. Vamos lá, pessoal. Ninguém aqui sairá contando nada do que falarmos. Nunca deram nenhuma simples espiada? Johnny queria muito saber. Parece muito suspeito, Clarice. Não tem nada a dizer? Tenho medo de falar sobre esse assunto. Clarice passou as palmas das mãos no pano da roupa, como se enxugasse o suor que começava a brotar. Sabem como as ordens por aqui são rígidas. Se alguém escutar o que estamos falando, teremos sérios problemas. Estamos seguros, disse Johnny. Não tem problema algum em falar. E Clarice, suas histórias são mais interessantes porque aquele cara rabugento que chama de pai é praticamente o dono desse lugar. Não a pressione, Johnny. Caso ela não se sinta confortável para falar, não tem necessidade, adverti. Só estou curioso, Henry. Sei que é arriscado, mas pode ser que tenha acontecido com alguém, nunca se sabe. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de olhar por debaixo da máscara de Clarice, ver o ser angelical por trás desse corvo maldito. Johnny pegou a mão de Clarice. Você se decepcionaria se me visse, brincou Clarice. Não que eu não confie em vocês, mas me sinto aflita em contar. Todos conhecem o meu pai. Não consigo nem imaginar o que aconteceria se ele soubesse disso. Mas também é algo que tenho pensado há muito tempo e até hoje não tive explicações. Compartilhar com vocês talvez não seja o fim do mundo. Já estamos no fim do mundo. O tom de Johnny foi irônico. Nada pode piorar as coisas. É, você tem razão. Clarice olhou para ele um tempo como se o admirasse pelo jeito. Já vi o rosto do meu pai. Quê? Ashley regalou os olhos. Todos nós estávamos espantados. É isso mesmo, explicarei a vocês. Por favor, Johnny. Por favor. Johnny estava de queixo caído. Meu pai tem sérios problemas com bebida alcoólica. Tem o hábito de extravasar sua angústia bebendo. Mas o pior é que, no estado em que fica, conta acontecimentos que em seu estado normal nunca nem pensaria em compartilhar. Naquele dia em especial, todos já dormiam. Ele foi até minha cama, entristecido e sem dizer nada, me acordou. Depois começou a contar uma história. Então vamos ver a história, né? Abre aspas. Fivelas de couro amarrado aos membros superiores e inferiores. O ar noturno era ao mesmo tempo refrescante e gélido. Ninguém se importou com o que não foi visto. Por um tempo, tentei controlar a respiração ofegante para me acalmar. O silêncio absoluto era opressor. A sensação de ser levado para um lugar e atado a uma cadeira sem saber o que aconteceria era apavorante. Olhei para os lados, desesperado, até que alguém atrás de mim retirou o que cobria minha visão. Vi objetos de ferro e um velho forno de forja. Mas era impossível enxergar o raptor. Onde estava minha máscara? Por que estava com a face exposta? Medo, pavor, horror. O que mais senti? O que falar? Sabia que era dele. Estava em suas mãos. O que quisesse fazer comigo, eu não teria como evitar. Minha visão foi coberta novamente, e naquele instante, preferi não enxergar o que aconteceria. A escuridão me deu certo conforto. O forno foi ligado.
Era possível escutar o soprar das chamas. O tempo passava e eu desejava que tudo acabasse logo. Barulho de metal sendo martelado por uma bigorna tilintavam em minha cabeça, profundos em minha mente. Aquilo não era um simples passeio até a morte, no qual eu andava de carruagem fúnebre como passageiro, sendo levado para descansar em seu leito. Em seguida, passos. Sim, alguém caminhava até mim. Seu andar era pesado e cadenciado. Posicionou-se à minha frente e apenas esperei. Sem desespero, sem resistir, senti a estaca metálica incandescente iniciando a perfuração em minha testa, descendo, um corte vertical que rasgava até a ponta do meu nariz. Por quê? Fui um simples passageiro. Foi então que meu... E fecha aspas, né? Foi então que meu pai ergueu a máscara. Em seu olho esquerdo havia uma cicatriz, um corte vertical. Nunca havia visto a face de ninguém. Fiquei imóvel em choque. Por que alguém faria tamanha crueldade? Por que ele estaria mostrando aquilo para mim depois de tantos anos? Clarice estava assustada. Parecia que relembrar a cena deixava aflita. Por quê? Por quê? Por quê? Calma, Clarice. Johnny se aproximou e a acolheu em seus braços. Está tudo bem, estamos aqui com você. Não entendo, Johnny. Nunca entendi aquela noite. Tive medo. Clarice começou a chorar. Johnny e Ashley abraçaram, tentando acalmá-la. Eu também não sabia o que pensar sobre o que acabara de ouvir. Uma cicatriz no olho, igual a que tenho. O Sr. Jenkins, tirando sua máscara e expondo seu rosto. Não poderia ser só uma coincidência. 1. Cicatriz no olho do Sr. Jenkins. 2. Retirou a máscara sem que a escuridão pegasse. 3. Trauma de Clarice. 4. Por que alguém faria isso? Capítulo 3. Até que enfim, o momento da sua vida. Na vila, seja feliz. Regra apócrifa do livro da vila. Vocês estão sem assunto hoje, então vou aproveitar que acabamos de chegar e circulo um pouco até pensar em alguma coisa. Johnny se levantou e foi até a cozinha procurar algo para comer. Não tem nada para comer, Harry? Como você é mal educado, Johnny. Às vezes tenho vergonha de você. Clarice cruzou os braços, respirou fundo e soltou o ar de uma vez, parecendo irritada. Somos amigos, Clarice. Não precisamos ter vergonha do outro. Aposto que já houve situações mais constrangedoras desse grupo. Johnny deixou todo mundo sem graça com a brincadeira. Tem sim, fica na última porta. Tentei quebrar o silêncio repentino. Mas, Johnny, como vai comer com todo mundo aqui? Perguntou Ashley. É verdade, não tinha pensado nisso. Vou ter que ficar com fome por enquanto. É muito esperto mesmo, Clarice bufou. E você também não se lembrou disso. Senão duvido que perderia a chance de falar antes. Mesmo assim, continuo gostando de você. Johnny gargalhou, como sempre fazia. Raras vezes o vi de outra forma que não fosse alegre. Admirava isso nele. Bobo, Clarice deu um tapa na nuca dele. Fala que também gosta de mim, eu sei. O que te faz achar isso? O jeito como olha para mim por trás dessa máscara. Que jeito? Clarice sacudiu a cabeça. Esse de agora. Não fale besteira, isso não faz sentido nenhum. Ela olhou pro outro lado, disfarçando. Vocês são engraçados. Ashley apoiava o queixo com uma das mãos. Tem só uma coisa que admiro em você, mas não fique convencido por causa disso não, voltou Clarice. O que é? Sua felicidade. Acho incrível como você nunca esteve triste, sempre gargalhando ou brincando, como se onde vivêssemos fosse o melhor lugar possível. Não é que eu nunca estive triste em minha vida, mas muito menos sei se aqui é o melhor lugar para se viver. Mas tento não pensar no que traz infelicidade. Tenho pessoas que gostam e amo aqui. Não preciso de mais nada para me sentir completo. Nasci onde deveria nascer e aproveito o que tenho. Johnny tinha um brilho nos olhos. Te escutando falar assim, até tive a impressão de que você fosse um homem sério. Clarice o abraçou. Falei para vocês que ela gosta de mim, completou ele, e todos riram. Passei algum tempo pensando em uma das coisas que vocês mencionaram. Queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Pensei alto. O que é, Henry? Perguntou Ashley. Vocês comentaram há pouco que aqui não é o melhor lugar para viver. Já imaginaram se o mundo não fosse assim? Quero dizer, se não existisse a escuridão, as máscaras, a restrição de ficarmos dentro da vila, como seria isso? O que fariam? Eu iria querer conhecer todas as flores que existem e ter uma casa grande com jardim para cultivá-las. Acordar de manhã cedo e sentir os primeiros raios de sol tocarem a minha pele pela janela do quarto. Ashley parecia se aventurar,
em falar um pouco sobre seus sonhos, e eu achei bonito. Posso considerar que existam pessoas? Perguntou Clarice. Claro, é um mundo perfeito, respondi. Nossa, há tantas coisas que eu gostaria de fazer. Acho que será difícil listar todas. Então resume, linda, Johnny encarou. Calma, estou pensando. Já sei. Procuraria alguém que fizesse vestidos lindos. Perguntaria se precisasse de ajuda e ajudaria em troca de ensinamentos. Ah, também arrumaria algo bonito para colocar no cabelo, para que o vento pudesse bagunçar. Também. E eu? Não vai falar mais comigo? Johnny parecia confuso. Calma, ainda vou chegar em você. É que fui falando em ordem de prioridade. Clarice esperou um tempo para ver a reação dele, mas percebeu que ele achou que era para valer. Estou brincando, Johnny. Agora te peguei. Todos deram risada, menos ele. Já sabia. Ele ficou envergonhado. Continue, Clarice, disse Ashley. Pensarei um pouco mais enquanto vocês falam, senão minha lista não acaba. Mas acho que quero acrescentar uma vista ao mar. Mar? Perguntei. Sim, meu pai me contou que meu avô sempre falava do mar. É como o lago que abastece o nosso poço, só que muito maior. Não dá para ver seu fim. E ainda tem água salgada. Clarice estava eufórica. Água salgada? Então não serve para nada, perguntou Johnny sério. Ah, Johnny, pergunta pro meu avô. Se ele estivesse aqui... Enfim, agora é minha vez. Eu com certeza procuraria, por todas as regiões e vilas, o cavalo mais bonito e rápido que existe. Batizaria ele de Trovão e moraria num lugar agitado, com muitas pessoas, festas e mulheres bonitas. Johnny, Clarice deu uma cotovelada nele. Também tô brincando, ele deu gargalhadas altas. Mas falando sério agora, queria que vocês estivessem comigo, que continuássemos juntos, e que pudesse olhar ao menos uma vez seus rostos. Mas se estivermos velhinhos, quero muito chegar a esse lugar. Todos se silenciaram. Prometem-me isso? Todos fizemos que sim. Nós queríamos esse lugar. E você, Henry? Alguma ideia? Perguntou Ashley. Também tenho muita coisa que gostaria de fazer e conhecer. Mas a prioridade seria procurar pessoas que pudessem me explicar melhor o que acontece em minha cabeça. Aprender com elas. Depois procurar outras que passem pelo mesmo problema e poder ajudá-las. Quem sabe me tornar um médico? Então é isso? Finalizou Johnny. Convido quem quiser amanhã para dar um passeio comigo e com o Trovão no mar. Depois coletarmos flores e eu buscar Henry no trabalho de médico dele. O que acham? Nós nos abraçamos e continuamos fantasiando nossas aventuras naquele momento. Um mundo perfeito, um mundo sem escuridão, um mundo sem máscaras. Faria de tudo para que pudéssemos um dia deixar tudo aquilo, juntos, nem que eu tivesse que encarar a escuridão sozinho, nem que me dissessem que não era possível vencê-la. Faria isso pelos meus amigos. Tá, foi um capítulo soft, vai. Eles ali dividindo os sonhos, tá bonitinho, tá bonitinho. Mas sei lá, já que falta só 2 capítulos, eu acho que ele não sei. Acho que eu gostaria que ele tivesse acrescentado mais a história e que tivesse resolvido melhor o nosso mistério. Foi bonitinho? Foi, mas eu queria um pouco mais de explicações. Penúltimo capítulo, hein? Capítulo 2. Catarse. Na vila, as regras são eternas, desde a sua fundação. Regra apócrifa do livro da vila. Ainda pensava sobre a carta lida pelo Sr. Jenkins, mesmo sem entender o real motivo por trás de seu conteúdo. Era curioso observar como cada pessoa via sua própria vida ou existência. Por mais que fôssemos criados para seguir uma mesma fé, crença ou cultura, havia uma natureza original e fixa em cada um. Alguns eram felizes e otimistas, enquanto outros tristes e pessimistas. Um emaranhado de características que moldavam nossa personalidade. Seria possível culpar alguém por acreditar que sua vida é desprezível e vazia? Ou dizer que o positivismo do outro é irreal? Só podíamos deduzir que todas as formas de pensar eram corretas. Individualmente, definimos como vivemos. E quanto mais convicção tivermos, independente da escolha, melhor para nós mesmos. Era provável que no caminho encontrássemos pessoas capazes de abalar nossa visão de mundo. E era nesse momento que deveríamos ser sábios e decidir o que seria aceitável, ou não. O autor da carta parecia alguém que encontrou sua razão de existir, acreditava no futuro e no melhor para este lugar. Mesmo em seu leito de morte, não entregou seu coração à amargura. Eu compartilhava com ele esse ideal.
Desejar um lugar melhor para aqueles que amamos? Um lugar seguro e bonito para as crianças crescerem? Era o que eu buscaria também. Mas e quando aquilo em que acreditamos nos cega a ponto de não distinguirmos mais da realidade? Como se estivéssemos presos em um quarto escuro e vazio, sem conhecer o mundo exterior. Nesse caso, a convicção se torna uma arma mortal, com efeito contrário. Ela nos priva de nossa maior habilidade, o pensamento. A natureza humana parecia fadada, corrompida, a jamais alterar seu estado primário. Talvez eu mesmo esteja vivendo essa condição básica sem perceber. Como me libertar? Expulsar ou purgar esse parasita mental? Não tinha resposta. Esperava, quem sabe um dia, encontrá-la. Henry? Ouvi a voz de Johnny. Ele se aproximava com Ashley e Clarice. O que estamos fazendo aqui sozinho de novo? O que está fazendo aqui sozinho de novo? Tentando achar respostas dentro de si que só podem ser encontradas fora? Gargalhou. Aquelas palavras foram como uma iluminação. Ali estava a resposta. Não poderia descobrir sozinho. O que as pessoas escreveram, falaram ou fizeram é o que conhecemos do mundo. Por mais que aprendamos com a experiência de viver, só poderíamos saber se estávamos errados se alguém nos odiasse, se alguém nos dissesse que aquele não é o caminho certo. Era como ler uma palavra que nunca ouvimos. Provavelmente pronunciaríamos do jeito que nos viesse à cabeça. Até que alguém nos corrigisse. O medo nos ensinava, mesmo que nem sempre da melhor forma. E talvez eu precisasse de coragem para mostrar toda a vila que não devia ser sempre assim. Acabou o capítulo? Sim. Gente, só tem mais um capítulo, eu quero explicações. Eu não acredito que eu vou ter que ler 2 vezes para entender. Ai, credo. Gente, só falta mais um capítulo e tem o restante da história inteira para poder desvendar. Ah, não. Não gostei. Talvez se eu ler do 1 pra frente. Mas também não. Ai, que confuso. Tá, vamos ler um pra gente acabar logo com isso. Que eu quero explicações. Na vila, capítulo 1. Na vila, todas as regras descritas no livro da vila devem ser respeitadas. Regra apócrifa do livro da vila. Hoje lerei para vocês o que se tornou o maior registro escrito sobre o que conhecemos como escuridão. Jenkins estava em cima do altar, no centro da vila. A repetição diária das regras estava prestes a começar, mas ninguém esperava aquele anúncio. Todos se espantaram. Não era comum que o Sr. Jenkins agisse fora do padrão. Algo em sua expressão denunciava melancolia. Foi escrito por um antigo morador da vila, momentos antes, depois de ter sido atacado pelo inimigo. Deixou essa carta em memória do filho, que nunca chegou a ver a luz do dia, pois nasceu morto no mesmo instante em que seus pais tiveram um trágico fim. Os moradores permaneciam em silêncio, aguardando a leitura daquele que parecia ser um relato de profunda tristeza. A carta diz assim, abre aspas. Escutava os ininterruptos gritos de dor de minha esposa. Apesar da preocupação com ela e todo o sofrimento que enfrentava, minha mente focava em apenas uma coisa. Após tudo aquilo, teríamos em nossos braços o nosso querido bebê, a criança que traria luz para as nossas vidas. Muitos poderiam achar cruel criar alguém neste mundo, nessa condição maléfica. Por que trazer alguém para sofrer? Embora não fosse a forma como gostaria de entregar meu filho ao mundo, penso diferente sobre a vida. Os seres humanos enfrentam todo tipo de sofrimento e lamentação, e ainda assim continuaram batalhando pela sobrevivência. Posso dizer que fui feliz em minha vida. Conheci pessoas, trabalhei, amei, e agora serei pai. E se eu tivesse desistido no começo? Não teria passado por tudo isso. Não teria feito diferença no pequeno círculo em que vivi. Não teria vivido. Quero entregar essa carta ao meu filho, quando estiver crescido, com sua esposa, esperando o nascimento de meu neto, para que ele também carregue a esperança de mudar o mundo, de fazer a diferença, e não apenas seguir o curso do rio. Antes de tudo, lembro que não é possível governar um povoado sem cuidar primeiro de sua própria casa e família. Por isso, batizo essa criança de governante da casa. A noite estava silenciosa, como se o mundo parasse para testemunhar aquele momento. A propagação de um milagre, o sopro da vida.
Só eu e minha esposa em nosso pequeno casebre. Pedi que ela empurrasse, já que era possível ver a cabeça do bebê. Ela, em dores, continuava o processo. Sangue havia sido perdido, nunca havia feito aquilo antes, mas precisava ser forte, por ela, pela criança. Se as decisões erradas que tomamos em nossa jornada pudessem ser mudadas, eu teria alterado aquela. Após ver todo o sofrimento dela no parto, tirei sua máscara para que pudesse respirar melhor. Atitude que me arrependi minutos depois. Quando a criança nasceu inteira, um menino, a escuridão entrou pela porta e levou o que seria dela de direito. Quebrar as regras era aceitar as consequências daquele ato. Não tive tempo para reagir. Olhei para as duas pessoas mais importantes da minha vida. Minha esposa começou a ter manchas negras pelo corpo, assim como diziam que acontecia com quem a escuridão tomasse. Meu filho nasceu morto, um menino que não viu a luz do dia. Eu, por minha vez, não tinha forças para continuar. O ódio cresceu dentro do meu coração e parti cego para fora da vila. Essa será a minha última ação em vida, a vingança de um coração quebrado. Essas são as palavras daquele que um dia foi morador da vila. Jenkins pausou, olhando para todos. Por isso, moradores da Vila das Máscaras, não importa quão bela ou tranquila a vida pareça, nunca esqueçam. Temos um inimigo silencioso e incansável, que aparecerá sempre que um ato imprudente acontecer. Se quiserem viver, respeitem as regras. Vamos lá. Capítulo 37. Meus demônios. Quase desisti durante essa jornada. Por vezes, perdi a esperança sem nada para me agarrar. Talvez esteja sozinho. Mas não é o que sinto agora. Henry. Lembro-me de tudo agora. A convicção que me invadia era maior do que nunca. Um turbilhão de pensamentos percorria minha mente. Mas havia apenas um objetivo claro: acabar com a escuridão e salvar a Vila das Máscaras. Eles tentariam me confundir, me acusariam, dirão o que eu vi tantas vezes em minha jornada. Ele não se lembra das coisas, mas isso não me pararia. Enquanto caminhava, saindo dos escombros de madeira, seguindo para o centro da vila, levantei as mãos até a altura do rosto e senti. Estavam quentes. Olhei ao redor. Era o auge da noite. A lua, grande e amarela, despejava uma luz clara e intensa. Pare. Parei. Ainda de frente para a casa de Ashley, abri os braços, como se fosse alcançar voo, e gritei. Se você realmente existe, venha me pegar, escuridão. Foi a sensação mais libertadora que tive. Um suspiro de alívio guardado por tanto tempo. Atrás de mim, Elsie e Ashley gritavam, apavoradas pelo medo de algo que nem poderiam tocar. Ash, chamei. Ela cessou o choro e me escutou. Sabe por que vim aqui primeiro? Falei sem olhar para trás. Porque ninguém, além do nosso amigo Johnny, acreditaria no que tenho a dizer. Lembra do que eu te falei naquele dia? Quando voltávamos de fora da vila, no dia em que levaram Johnny? Antes que eu continuasse, ela me interrompeu. Eu acredito em você. Sei que um dia vai fazer todos acreditarem também. Podemos viver juntos nesse mundo. Exato. É isso que estou fazendo agora. Dando o primeiro passo para o mundo que viveremos juntos, respondi. O mesmo que Johnny um dia sonhou. Espero que ele não me veja como louco. Ele repetiu com firmeza. Acredito em você. Sei que um dia fará todos acreditarem. Podemos viver juntos nesse mundo. Obrigado, Ash. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Como eu queria que você pudesse ver esse dia, Johnny. Se eu tivesse sido mais corajoso, percebido antes o que estava por vir, talvez você ainda estivesse comigo, meu amigo. Enxuguei as lágrimas na manga da blusa. Mas não vou cometer o mesmo erro de novo. Mesmo sem nunca ter visto seu sorriso, vou carregar sua imagem comigo para sempre. Lembro das palavras daquele estranho, que um dia veio pedir ajuda em nossa vila. Ele disse algo que ficou gravado no meu peito, que a vila acabaria por causa de um de seus moradores. Se ele profetizou isso ou amaldiçoou nosso povo, não sei. Mas estava certo. Hoje, sei que esse morador sou eu. Ash, preste atenção. Vou gritar mais uma vez. E a primeira coisa que seus olhos virem será a escuridão. Mas Henry, ela tentou falar. Confie em mim. Alguma vez fiz algo que te machucou? Não. Então preste atenção. Abri os braços, enchi os pulmões e rasguei o silêncio da noite com um grito que ecoou pela vila. Apareça, escuridão! E ela apareceu. Gente, tem mais um capítulo. Tem capítulo 38. Eu pensei que estava acabando, mas
Falta 20 minutos de leitura. 90% do livro a gente já leu. Vamos lá. Capítulo 38. Lembro de tudo. A história que me contou a respeito da vila, acredito nela. Talvez o que falte é você também acreditar, Ashley. Como imaginava, ao chamar pela escuridão, desafiando-a, ela apareceu. Melhor dizendo, ele apareceu. Apoiado no ombro de seu filho Tony, Jenkins saiu de casa, debilitado pela doença que o dominava. Clarice os acompanhava, com lágrimas nos olhos. O que está fazendo, jovem? Quer matar a todos nós? O Sr. Jenkins tossiu sangue ao final da frase. Presente, seu maldito! Tony estava furioso. Eu sei a verdade, Sr. Jenkins. Não será mais necessário escondê-la de todos, afirmei. Isso o levará à morte. Jenkins tossia, sua saúde claramente prejudicada. Quando fui até sua casa, momentos depois de começar os sintomas da sua doença, vi guardado dentro da cômoda o desenho que pegou de mim no dia da inspeção, aquele mesmo que fiz quando me encontrei com a escuridão. Percebi um espanto e uma tensão no corpo de Jenkins. Ele não retrucou, apenas me escutava. Desdobrei o desenho amassado e olhei uma última vez. Sei que estou certo. Lembro claramente, em minha cabeça, que a escuridão é você, Jenkins. Ele se chocou com a minha afirmação. Por um tempo, manteve-se paralisado. Nem mesmo tossia. Como ouso dizer tamanha besteira, presente? Tony soltou seu pai, que quase caiu. Se não fosse por Clarice, que o acolheu rapidamente e correu com passos largos em minha direção, ambos os punhos cerrados. A mesma fúria cega e incontrolável que seu pai possuía. Essa será por você, Johnny, sussurrei para mim mesmo. Aproveitei a alta velocidade de Tony, e quando ele se projetou para me golpear freneticamente, apenas desviei para um dos lados e o atingi com toda a minha força. Talvez com a de Johnny também, na lateral da cabeça, entre o olho e a orelha esquerda. O impacto foi tão grande que ele foi arremessado ao chão, já desmaiado. Jenkins apenas observava. Não disse uma palavra, não movimentou um músculo. Jenkins apenas observava, não disse uma palavra, não movimentou um músculo. Olhei ao redor e vi que mais pessoas haviam saído de suas casas. Todas observavam o que acontecia no centro da vila. Algumas com medo, outras surpresas, mas todas quietas e atentas. O que quer, Henry? Aproveitar-se de minha condição para causar uma rebelião na vila? Arriscando a vida de todos os moradores por mero capricho? Jenkins tomou a palavra, ainda sendo apoiado por Clarice. Apenas quero um mundo melhor para todos, sem mentiras, sem escuridão. Desejo que conte a verdade. E se depois disso todos decidirem me condenar como um mártir, aceitarei minha penitência. Sabe que a regra da vila define que a história deste lugar é passada apenas ao guardião da vila. No caso, um de meus filhos, e isso não inclui você e todos aqui. Essas regras foram manipuladas, Jenkins, afirmei. Por que estaria aqui no meio da noite, sem máscara, olhando para todos? E até o momento a escuridão não apareceu. Ela não existe, você a criou. Li o caderno de anotações que você guarda do fundador, o Sr. Robert Hansen. Sei sobre a família Lewis, sobre a cicatriz que carrego, sobre a carta que meus supostos pais me deixaram. Até mesmo a história de Nathan. Percebi que tudo o que disse, aquele nome, foi o que mais o levou ao desespero. Como sabe de Nathan? Está louco? Não se lembra das coisas e está inventando tudo na sua cabeça. Jenkins estava ofegante. Acabou, Jenkins. Não estou mais cego. Conte a verdade a todos, gritei. Prendam-no, amarrem esse mártir. Iremos puni-lo por blasfemar contra as regras do nosso livro. O Sr. Jenkins estava furioso, olhando para todos ao seu redor, que se encontravam aflitos e sem reação. Caso não façam isso, também serão considerados mártires e farei com que paguem, continuou ele, cuspindo sangue enquanto gritava. Ninguém se manifestava. Apenas continuavam em frente às casas, olhando aquele pobre homem. Se é assim, então eu mesmo farei, como sempre foi, eu fazendo o trabalho que tem que ser feito e depois sendo criticado por isso. Não, pai, Clarice tentou impedi-lo. E começou a andar em minha direção, cambaleando e gastando todas as suas energias para me silenciar. Não precisamos fazer isso, Jenkins. Você também não quer o melhor para sua família? Falei. Ele continuou andando e nada disse. Depois de alguns passos, encontrava-se frente a frente comigo. Aquele olhar, o mesmo daquela noite, por debaixo da máscara com chifres e sorriso desproporcional. Pela primeira vez, estava encarando a escuridão, sem fugir, sem ter medo. Sua saúde não está boa, não deveria se esforçar.
Acho que não está sozinho, mas a verdade é que, depois disso, ninguém se lembrará de você. Morrerá esquecido, como foi sua vida inteira. Jenkins estava fora de si. Ele não está sozinho. Ashley veio em minha direção. Nesse momento, ela também retirou sua máscara e a jogou no chão. O rosto dela foi a imagem mais bonita que vi em toda a minha vida. Um campo verdejante com ilimitadas flores coloridas, assim como seu mundo dos sonhos. Um anjo que iluminou minha alma. Quando ele estava perto de mim, Jenkins bradou. Seu maldito! Em questão de segundos, ele tirou a parte de trás da roupa. Ele tirou da parte de trás da roupa uma faca e a movimentou com toda a força que restava em minha direção. Ashley gritou e sangue espirrou na terra sob meus pés. Capítulo 39. Se hoje fosse seu último dia. Os seres humanos passaram por todo tipo de sofrimento, de lamentações e continuaram a batalhar pela sua sobrevivência. Posso dizer que fui feliz em minha vida, conheci pessoas, trabalhei, contribuí, apaixonei-me e agora serei pai. E se tivesse entregado tudo no começo? Não teria passado por nada disso. Não teria feito diferença. O pequeno círculo em que vivi, não teria vivido. Nathan. Olhar Ashley sem máscara pela primeira vez, linda, um ser perfeito, fez-me esquecer, por um instante, o que estava acontecendo. Seu corpo à frente do meu, os braços abertos. Ela pretendia receber aquela facada em meu lugar. Mesmo que a dor aguda me fizesse querer gritar, sentia-me impenetrável. Uma fortaleza que nos cercava, a ela e a mim. Consegui, a tempo, colocar a minha mão antes que Jenkins pudesse acertar o corpo de Ashley com a lâmina. Ela atravessou minha mão direita, entre os ossos dos dedos indicador e médio. A ponta passou uns 7 centímetros para o outro lado. Jenkins, sem força, caiu ajoelhado no chão. Havia soltado a faca, que ainda estava presa em mim. Jamais deixaria acontecer algo com você, Ash. Falei. Sua mão, Henry, está sangrando muito. Precisamos fazer um curativo e tirar essa... Interrompi Ashley, colocando o dedo da outra mão em seus lábios, sinalizando silêncio. Depois, passei a mão em seu rosto. Uma pele tão macia, tão branca, assim como a neve. Puxei a faca. Um corte seco. Senti a carne ser rasgada. O sangramento aumentou. Rasguei o pedaço do tecido da roupa para estancar o sangue. Não podia perder tempo. Havia assuntos a serem resolvidos. Deixe-me ao menos fazer isso? Pediu Ashley. Acenei com a cabeça. Ela sorriu e se apressou para fazer um curativo improvisado. Direcionei meu olhar para Jenkins, que me encarava. Tenho o mesmo olhar dele. De quem? Perguntei confuso. Do seu pai, meu melhor amigo, Nathan Lewis. Minha mente parou de pensar. Escutar o suposto nome de meu pai me deixou sem reação. Ele talvez tenha sido o maior arrependimento que tive em minha vida. Jenkins parecia desolado. Sobre o que está falando? Toda a angústia, a dor, a raiva. Um dia você crescerá e aprenderá que o homem precisa fazer suas escolhas. Sejam elas certas ou erradas, citou Jenkins. Essa frase é o que está escrito na carta que escrevi, em uma das noites que cuidava de você, sentindo-me solitária e com remorso do passado. Não me diga que eu estava perplexo. Aquela era a peça que faltava em toda a minha teoria. Quando meu avô fundou a vila, uma de suas preocupações era quem poderia suportar o fardo de ser o responsável. Ele tinha medo de que sua linhagem não fosse boa o suficiente e se corrompesse. Com isso, definiu que os Hansen e os Lewis seriam as famílias responsáveis por manter esse lugar. Assim, seu pai e eu nos tornamos guardiões de nossas gerações. E foram marcados com um corte vertical no olho, afirmei. Sim, igual que você tem. No começo, funcionou muito bem, mas com o tempo, os diferentes pensamentos criavam intrigas e repercussão entre os moradores. O principal problema era que Nathan era muito positivo com relação à escuridão. Mas a escuridão não existe, Jenkins. Você é escuridão. Não acha que ele não desconfiou disso? Você não entende. A escuridão existe sim. Pare de mentir. Jenkins continuava a tossir sangue, e Clarice correu atrás de nós. Pai, talvez devêssemos ver esse... Não há mais o que fazer, minha filha. Deixe esse velho morrer. Contarei a você e a esse descendente dos Lewis a história por trás da Vila das Máscaras, a minha história. E assim serão os próximos guardiões. Mas, pai, serei breve no que tenho a dizer. Jenkins suspirou. Olhe para mim agora, Nathan. Passando aos nossos respectivos filhos a responsabilidade deste lugar. Mesmo não sabendo aonde, conseguirão nos levar. Farei isso com um pedido de desculpas pelo que fiz a você.
Ele? Passada. Capítulo 40. Ainda podemos consertar tudo. Queria que vocês estivessem comigo, que continuássemos juntos e que eu pudesse olhar ao menos uma vez em seu rosto. Mesmo se estivermos velhinhos, quero muito chegar a esse lugar. Johnny. Quando tudo começou, meu avô disse que foi avassalador. Havia pilhas de corpos por todas as partes do país. Pessoas apodreciam, marcas pretas horríveis tomavam conta das vítimas e ninguém sabia como agir. E a situação não demorou a chegar à pequena vila onde morava. Muitos profetizavam o fim do mundo. Jenkins deu mais algumas tossidas secas e colocou a mão na altura do peito, como se estivesse com falta de ar. Com o passar do tempo, enquanto seus vizinhos, conhecidos e até parentes eram levados, os moradores restantes do pequeno vilarejo iniciaram, cada um, seu método de salvação. O mais comum era a fé em Deus, mas Robert Hansen havia viajado a outros lugares, procurando uma maneira de impedir a escuridão. Foi então que descobriu um padrão. Em regiões mais nobres, certos povoados possuíam curadores, pessoas que ajudavam na batalha contra o inimigo, e todos eles dispunham de uma máscara em formato de corvo, que escondia suas faces e evitava que fossem mortos. Igual as que usamos, pai? Clarice quis saber. Sim, foi através de uma delas que Robert desenvolveu as que usamos. Mas quando voltou ao seu distante vilarejo, com sua ideia, teve a notícia de que todos foram mortos, inclusive seus próprios parentes, restando apenas sua esposa e um de seus filhos. Sem perder mais tempo, colocou as máscaras em sua família e partiu rumo a um novo lugar, onde pudesse se isolar e garantir a segurança daqueles que estavam com ele. E foi assim que encontrou este lugar, afirmei. Isso. Muitas coisas aconteceram. Pessoas o encontraram, respeitavam seu modo de viver, entendiam que aquilo o mantivera salvo durante aquela catástrofe. Com o aumento do que viria a ser chamada de Vila das Máscaras, ele criou as regras para assegurar que todos pudessem conviver com segurança. Um único grupo que respeitasse o coletivo e entendesse que uma falha individual poderia acarretar no fim de todos. Jenkins deu uma pausa para pegar um pouco de ar. Os primeiros anos foram difíceis. Ainda não se entendia como a escuridão agia, e pessoas eram mortas pelos mesmos problemas, sendo afastadas o mais rápido possível da vila, até que chegou a época de paz, e nos tempos seguintes, a tranquilidade se tornou um problema. Por quê? Perguntou Clarice. Sem morte, sem ameaça, sem escuridão, a vila não mais se preocupava com o perigo, e esse desleixo poderia causar uma nova onda de ataques. Naquela época, Nathan e eu começávamos a ter discussões sobre a maneira de manter esse lugar seguro. Nessa diferença de ideias, os moradores simpatizavam com o lado compreensível e flexível de Nathan, o que, na minha visão, traria perdição. E foi depois disso que você... Exato. Para proteger a vila, tornei-me uma versão da escuridão, com o intuito de lembrar a todos do mundo em que vivemos. Contudo, a inveja e o ódio surgiram junto e me fizeram tirar a vida do meu melhor amigo, seu pai, Henry. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas assegurei. Não queria demonstrar fraqueza naquele momento, mas doeu saber que meu pai poderia estar vivo se não fossem os sentimentos que corromperam a mente daquele homem. Ele realmente morreu no meu nascimento? Como descrevia aquela carta que leu? Perguntei. Ele morreu naquele dia, mas a carta está parcialmente original. A primeira parte, quando fala sobre a alegria de ter seu filho, de batizá-lo com o nome que escolheu, tudo aquilo era de Nathan. Na verdade, era muito estilo dele. O positivismo e a persistência. Porém, a segunda parte, que eu completei, para passar a mensagem a todos de sua morte e usá-la como um lembrete. Abaixei a cabeça. Cerrei os punhos, não consegui me conter. Minhas lágrimas molhavam o chão em que pisava. Ashley me deu um abraço. Aquilo foi reconfortante. Fazia-me lembrar de que meu pai havia me deixado um legado. A Vila das Máscaras. Para que cuidasse e construísse um lugar melhor. E Cobaldi também foi você, não é? Eu ainda estava com a cabeça baixa. Sim. Ele estava desconfiado de tudo. Tive que garantir que não falasse nada. Jenkins olhava para o chão. Não erguia a cabeça. Não me olhava nos olhos. Era como se já estivesse morto, apenas esperando seu castigo. Você é um monstro, pai. Clarice também começou a chorar. Como pôde fazer isso? Clarice, isso é verdade, pai? Perguntou Tony. Eu não havia percebido que ele tinha despertado de seu desmaio. Clarice, Tony, Violet, todos aqueles que sofreram com as atrocidades que Jenkins cometera, estavam inconformados e lamentosos sobre suas perdas e decepções. Acho que, se meu pai estivesse aqui,
perguntaria a você, Jenkins. Valeu a pena ter vivido sua vida? Eu agora olhava para o céu. Sei que ninguém vai aceitar o que fiz, mas saibam que foi tudo para proteger esta vila, disse Jenkins. Você assassinou Johnny, pai, gritou Clarice. Vocês não entendem. Só porque a escuridão não voltou a aparecer, não quer dizer que não exista mais. Não poderia fazer todos correrem esse risco. Mentindo e matando foi a melhor forma que encontrou para fazer isso? Clarice estava furiosa. Na frente de seu pai, ela também tirou a máscara, pisando em cima dela com toda a força. Em seguida, todos os moradores fizeram o mesmo, abandonando seus rostos falsos, sua aura negra e mostrando à luz do luar suas faces. Por que estão fazendo isso? Querem se matar? Jenkins não acreditava no que seus olhos viam. Tantos anos protegendo para acabar dessa maneira? Vocês enlouqueceram? Clarice, Tony, por quê? Sentia-me tão feliz vendo todos aqueles rostos que me imaginei entrando no paraíso, cercado de anjos e cantos. O ambiente perfeito, a paz eterna. Tenho uma última pergunta, Jenkins. Por acaso há outro nome para a escuridão? Talvez a forma que a chamavam no começo, 100 anos atrás, quando estava no seu auge? Perguntei. Sim. Como era? Peste negra. Se a escuridão ainda estivesse por aqui, melhor dizendo, se a peste negra ainda estivesse por aqui, nós, da Vila das Máscaras, estamos te esperando. Disse o mais forte que pude. Penúltimo capítulo. 5 minutos de leitura. Outro lado. Como seres humanos, somos obrigados a Capítulo 41. Outro lado. Como seres humanos, somos obrigados a acreditar em algo, seja escolhido ou imposto. É a crença, e a crença é a energia que te move para frente. Cego, rumo ao abismo ou paraíso. Jenkins. Como havia imaginado, a peste negra não apareceu perante os moradores sem máscaras. O único que ainda mantinha o corvo escondendo seu rosto era Jenkins, ajoelhado no chão, assustado, sem forças para dizer qualquer coisa. Jenkins, não é tarde para você. Posso ajudá-lo. E veremos juntos o que há lá de fora. Estendi a mão para ele. Pude ouvir alguns comentários vindo de pessoas que até então apenas observavam. Vamos enforcá-lo como Marte, assim como fez com tantos outros. Esse mentiroso assassino, deixem que morra. Deveríamos queimá-los. Dei uma volta em torno de mim mesmo, observando os que falavam daquela maneira. Entendo a revolta e ódio de vocês, e quando digo que entendo, acreditem no que eu digo. Esse mesmo homem levou à morte as pessoas mais importantes em minha vida. Meus pais e meu amigo Johnny. Se permitirem que terminasse, sem permitir que terminasse, os presentes continuaram a falar. Por isso devemos acabar com esse monstro. Não existe perdão por que ele fez. Quero que ao menos me escutem, falei impassível. Também não concordo com as atitudes de Jenkins. Entretanto, entendo que ele viveu sua vida toda pelo que acreditava, por aquilo que lhe foi ensinado. A vila se silenciou. Com olhares reprovadores para o que eu estava dizendo, mesmo assim continuei. Já pensaram se acaso tivessem nascido com a responsabilidade dele? Será que teriam feito diferente? Não tentariam proteger suas famílias? Mesmo que isso significasse seguir as regras cegamente para segurar a vida do coletivo? Não estou tentando defendê-lo. O sangue que está nas mãos dele permanecerá com ele. Mas por que fazermos o mesmo? Por que, ao invés de pensarmos em mais derramamento de sangue, não viramos as nossas mentes para o mundo florido que está em nossa frente agora? Não houve resposta. Todos estavam com a cabeça baixa. Jenkins quebrou o silêncio. Eles têm razão, Harry. Tornei-me um monstro antigo. Não há nada mais para mim neste mundo. Fui criado nessa vila e aqui morrerei, como meu pai me ensinou. Não removerei minha máscara e não sairei deste lugar. Você tem sua crença e eu tenho a minha. Se for para me matar, que seja pelas vidas que tirei, não por quebrar uma regra. Ninguém te matará, sua vida te pertence. Apenas me diga que essa é sua decisão final. Eu já estava cansado de tudo aquilo. Sim, Clarice e Tony, espero que estejam fazendo a escolha certa, respondeu ele. Sem que ninguém esperasse, Jenkins pegou do chão a mesma faca que usara para perfurar minha mão e se apunhalou no coração. Rápido, sem tirar a máscara, um devoto da Vila das Máscaras. Não houve tempo para reações. Segundos depois, ele caiu no chão sem vida. Seus filhos, mesmo reconhecendo a monstruosidade das ações do pai, foram até ele chorar seu luto. Era a morte de Jenkins, a morte da escuridão. Último capítulo, capítulo 42. Como salvar uma vida. A plenitude humana só pode ser alcançada
quando somos capazes de perceber que o verdadeiro amor liberta a alma da prisão criada por nós mesmos. Anderson Valadares. Oh. Após o impacto da morte de Jenkins, todas as pessoas se entreolharam, como se perguntassem umas às outras: e agora? O que faremos? Estamos livres? No céu, os primeiros raios de sol começaram a aparecer. Uma manhã diferente, mais brilhante. Olhar para todas aquelas expressões com características distintas era divino. Não éramos mais um grupo sem face, sem nome, sem vida. Tornamos-nos. Ashley segurou minha mão e olhou-me nos olhos. O que faremos agora, Henry? Duas coisas. Quais coisas? Puxei-a para perto. Nunca estive tão próximo do rosto de alguém. Meu nariz tocava o dela, enquanto nossos olhares permaneciam fixos um no outro. Seus olhos eram azuis da cor do céu. Passei a mão em seus cabelos e corri até seu queixo. Observei-a por alguns segundos antes de beijá-la. Minha mente parou. Não consegui pensar em mais nada. Meu corpo respondia sozinho ao momento. Nunca estive tão feliz em minha vida. Após o beijo, sua feição, como um belo sorriso, foi como observar os portões de ouro do paraíso se abrindo. Um canto de anjo tocado por harpas, e a mais pura felicidade pulsando em meu coração. Ainda tem outra coisa? Ela sorria. Sim, o quê? Arrumaremos uma casa para construirmos um belo jardim, perto do mar, com um cavalo chamado Trovão, que usarei para ir ao trabalho. Não consegui esconder um sorriso. Parece perfeito. De mãos dadas, partimos em direção ao futuro. Atrás de nós, toda a antiga Vila das Máscaras. Saímos todos pela porta da frente do lugar que por tanto tempo chamamos de casa. Animados com o mundo cuja brisa refrescante podia ser sentida, e a escuridão, um pesadelo distante, esquecido em nossas mentes. E como Johnny queria, construiremos um lugar para todos virmos juntos, uma nova vila. Falei, enquanto andávamos como uma grande família. Outra vila? Ashley se mostrou animada. Sim, a Vila dos Rostos.